Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui, Marô Camargo. Quem conhece meu trabalho do Conversa em Ação, sempre buscando trazer gente que trabalha com gente para trazer mais comunicação, uma comunicação mais autêntica, um jeito da gente conseguir se relacionar melhor com as pessoas, tanto do nosso trabalho quanto na nossa casa, né? Como é que a gente consegue se expressar melhor, ouvir melhor e acessar esse poder que está no grupo, né? E para isso a gente precisa de ferramentas, de prática, e precisa ouvir também pessoas, né, que fazem isso na prática, que inspiram outras pessoas. Então, é uma alegria aqui, tá? Eu estou hoje aqui com o Cairan Cabral, ele é Master Coach, tem aí uma carreira incrível de formação de pessoas nessa linha da acelerar os resultados, da produtividade, de conseguir viver aí do seu propósito. Eu acho que vai nessa linha. Ele é instrutor do Condor Blanco, um grande projeto aí de coaches, né, que tem toda uma de formação, a Escola da Natureza, né, são vários projetos, e está aqui com a gente para falar um pouco de como é que a gente pode ter mais tempo, como é que a gente pode melhorar a nossa produtividade, como é que a gente pode também eliminar essa nossa autossabotagem quando a gente quer fazer um projeto novo, quando a gente se vê aí em frente a um desafio, como que a gente lida primeiro com a primeira pessoa que tem que começar a enxergar e praticar essa mudança, que é a gente mesmo. Obrigada, Cairan, que alegria ter você aqui. Gratidão, Maru. É um prazer enorme estar aqui compartilhando e conversando aqui com todos vocês e com você por esse lindo trabalho que você está fazendo, compartilhando conteúdo de excelente qualidade. Então, realmente é um prazer e uma honra estar aqui contribuindo de alguma forma. Obrigada. Você fala muito que uma das grandes chaves para melhorar a nossa produtividade é vencer a nossa autossabotagem, né? Eu queria que você falasse um pouquinho isso para os professores, para os educadores que estão assistindo aqui a gente. Claro. E você comentou uma questão de, por exemplo, organizar o tempo, de como ser mais produtivo. E, na verdade, tudo isso está muito conectado, né? Quando nós nos sabotamos, muitas vezes, sim, cada pessoa tem um sabotador que fala mais alto, por exemplo, tem pessoas que duvidam muito, tem muitas dúvidas, não tem clareza do que precisa ser feito, e quanto menos clareza nós temos do que nós precisamos fazer, a gente tem uma divisão de foco, a divisão de foco tem uma divisão de energia, de atenção e, consequentemente, de resultados. Então, tem algumas pessoas que têm, por exemplo, o medo, que falam muito alto, o medo de não dar certo, de não funcionar, de não conseguir. Tem outras pessoas que têm, por exemplo, a preguiça de estar fazendo acontecer, entrando em ação, de estar realmente concluindo os projetos e não ficar sempre deixando para depois, né? E alguns a desmotivação. Mas tudo isso vem muito com uma falta de clareza do que de fato é importante para a nossa vida, de um propósito. E a partir do momento que eu não tenho clareza, isso vira uma bagunça mental, uma bagunça física. E quando eu não tenho essa organização interna e externa, acaba que eu vou deixando com que as coisas aconteçam, eu vou atropelando. E às vezes as coisas mais importantes não são as coisas mais simples e mais cômodas de serem feitas. E às vezes eu acabo deixando para depois. E aí vem a sabotagem. É verdade. Como é que a gente pode fazer para não ser pego aí nesse... Maravilha. Então, por exemplo, quando vem a sabotagem, isso é porque às vezes eu quero deixar para depois e eu acho que depois eu vou ter a mesma força de vontade, a disposição que eu tenho agora. Só que a nossa força de vontade, a nossa disposição, ela vai variando conforme o dia. Em um período, um momento do nosso dia que nosso foco está, ou seja, potencializado, a nossa energia, nós estamos com mais disposição, mas chega um momento que talvez nós estamos mais cansados ou tem muitas coisas para fazer e como não tenho clareza do que precisa ser feito, eu acabo não conseguindo saber por onde eu começo e acabo muitas vezes não fazendo. Então, uma das coisas, o primeiro passo é identificar qual é o principal sabotador que nesse momento está me impedindo com que eu avance, com que eu tenha o resultado que eu quero. Então, por exemplo, se meu sabotador, eu sou uma pessoa que tem muitas dúvidas, eu não sei o que fazer, que faculdade seguir, qual é o direcionamento da minha vida, tem pessoas que têm dúvida da roupa que vai vestir, do que vai comer, todas essas pequenas decisões, essas grandes decisões está sempre
ali na dúvida. Só que a dúvida faz com que a gente tenha e gere essa insegurança. E algumas pessoas é o medo, né? O medo da rejeição, o medo de não dar certo, de não funcionar. Então, o primeiro passo é identificar qual que é o sabotador que, nesse momento, está te impedindo de desempenhar um melhor papel na profissão, ou seja, professor, ou, dependente da profissão, qual é o sabotador que está te impedindo nesse momento. E através desse autoconhecimento, dessa autoobservação, você começa a trabalhar isso aos poucos. Exemplo, se eu tenho a dúvida, começa a trabalhar o poder da decisão. O que eu escolho, o que eu faço? Respira fundo e eu tenho uma técnica que é o seguinte, é a técnica dos 10 segundos. Se eu estou na dúvida, isso para decisões pequenas, né? Eu quero escolher uma roupa, eu estou com a dúvida, amarelo, azul, amarelo, azul. Se em 10 segundos eu não decidir, respira fundo e pega a primeira que tem na frente. E daí você vai trabalhando a sua mente para que nas pequenas coisas você vai trabalhando aí o poder da decisão e você vai não eliminando, mas controlando essa dúvida. Se é o medo, trabalhar muito essa questão da coragem. Todo mundo tem medo, né? Mas o grande ponto é que até que ponto o medo está te paralisando, te impedindo de avançar, até que ponto o medo está te impedindo de você fazer o que você deve fazer. Então é começar a trabalhar a coragem, trabalhar a ação nas pequenas e nas grandes coisas. Se está com medo, vai com medo mesmo, respira fundo. Sim, a gente fala muito, né? O professor tem que mudar nossos tempos, essa era da complexidade, os alunos estão super conectados, não adianta mais uma pessoa só ficar falando como detentor do saber, mas tem um medo muito grande, né? Se eu já dou a minha aula lá há 10 anos, eu já tenho aquele script, eu já sei por onde eu vou, como é que eu posso... Mas eu estou vendo que não está dando certo, ela não está mais surtindo resultado, né? Tem ali um conflito. Então, como é que eu posso entrar também, né, arriscar um pouco dentro não, eu vou mudar uma atividade no começo, depois até chegar num projeto mesmo, e aí eu vou ganhando mais confiança, né? As pequenas, eu acho que tem a ver com essas pequenas decisões que eu vou fazendo até chegar numa mudança mesmo radical, mas dar o primeiro passo, né? Entender acolher esse nosso medo também, a vulnerabilidade também, né? Que vai ressoar com o outro também, né? Como é que eu me... Exato, exato. Então, tem uma frase do Einstein que diz que a vida é como andar de bicicleta, é preciso estar em constante movimento para manter o equilíbrio. Ou seja, há 10 anos atrás, imagina, se a forma como eu dava aula 10 anos atrás, as pessoas, hoje elas já mudaram. Você, eu, todos nós mudamos do que nós éramos há 10 anos atrás. Então, se as pessoas estão mudando, se talvez crianças, jovens, adultos hoje estão em constante mudança, já não tem a mesma atitude, pensamento do que tinha 10 anos atrás, então nós precisamos mudar também a forma como a gente está se comunicando com essas pessoas. E sempre tem que pensar o seguinte, eu nunca vou chegar num ponto de perfeição que agora, nossa, a minha aula é a melhor aula do mundo. Cada pessoa tem o estilo, o jeito que eu vou me conectar com aquela pessoa e vou conseguir passar aquele ensinamento. Agora, o que sim... E nós, como educadores, nós temos que estar em constante evolução, em crescimento, e ou seja, se aperfeiçoando sempre melhorando. É tendo esse feedback dos alunos. Se algo não está bom, ou se eu não estou conseguindo cumprir o meu propósito da forma como eu espero, então algo precisa ser mudado. Einstein também diz que loucura, insanidade, é fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Claro. Então, se eu quero que algo mude, eu preciso ter uma mudança no meu estilo, na comunicação. Isso gera um desconforto, por quê? Porque toda mudança é uma mudança de padrão, digamos assim, e essa mudança de padrão vai gerar um certo desconforto, porque não é o que eu estou acostumado a fazer. É mais fácil fazer do jeito que eu já estava fazendo. É mais fácil fazer do jeito que eu sempre faço. Porém, a mudança, ela gera um risco. E esse risco de dar certo, de não dar certo, muitas pessoas ficam paralisadas no medo. Preferem não mudar, porque, de certa forma, não está bom, mas assim está funcionando, do que, às vezes, mudar e não ter certeza do resultado. Só que, se eu quero mudar os meus resultados, eu preciso mudar as minhas atitudes. As minhas atitudes, eu não vou conseguir, né, fazer diferente fazendo a coisa do mesmo jeito, né? Parece tão lógico, né? Tão simples. Exato. É simples, na prática, nem sempre é tão simples assim como na teoria, né? Isso requer muito uma decisão interna, no caso do professor, da pessoa querer mudar, e essa mudança ela vem nas atitudes, né? Então não adianta eu querer, mas eu não ter atitudes congruentes com aquilo que eu
realmente desejo, com o que eu quero. E não é o que eu falo, mas o que eu faço. Então, as atitudes que vão gerar essa mudança. Muito bom, a gente fala muito da prática, né, do diálogo. Não adianta eu saber tudo, eu entender tudo, como é que eu pratico ali, olhar o outro, como é que eu tenho essa empatia para enxergar a pessoa que está ali na minha frente. A gente está falando de gente que trabalha com gente, né, com pessoas. E só para você fechar muito, acho que já deu vários insights aí para a gente começar, né, a pensar, a implementar pequenas mudanças, né, de uma forma gradual, sem querer também se comparar muito. Às vezes a gente traz os casos inspiradores, os professores que estão inovando, que estão fazendo muita coisa, e aí isso parece tão distante da realidade da pessoa que está lá sozinho, que se vê sozinho, sem recurso também. Mas cada um tem a sua história, né? Então, como é que eu sei que você dá os treinamentos, você vai estar com um treinamento agora no próximo mês. Como é que a gente pode conhecer mais o seu trabalho também, para quem quiser aí se aprofundar? Show. E exato. Independente se a pessoa ela tá sozinha ou tá com, o ideal é que ela tenha pessoas que estejam alinhadas com a mesma visão, com o mesmo projeto que ela, porque isso em grupo a gente vai mais longe, com pessoas a gente acaba indo mais longe. Então é importante compartilhar esse desejo, essa vontade de mudança. Agora, mesmo que vamos dizer, o professor esteja numa situação onde ele esteja sozinho, é importante ele ser a mudança que ele quer ver nas outras pessoas e no mundo e fazer acontecer. Não é um trabalho simples, fácil, todo esse processo ele tem um tempo, né? Não acontece do dia para a noite, mas eu sempre digo, se tem bondade, verdade, beleza, siga o sonho, siga esse projeto, porque vale a pena fazer acontecer. E hoje eu levo muito essa mensagem, compartilho muito isso nos treinamentos que eu faço. Por exemplo, tem o treinamento do acelerador de resultados, que é muito focado em a pessoa aumentar e potencializar o resultado. Porque todo mundo quer ter um resultado melhor na vida pessoal, profissional. A gente tem objetivos, metas e até mesmo sonhos. E a gente precisa ter clareza, ferramentas para que a gente consiga alcançar isso. E se eu tenho o método, a ferramenta correta, eu vou conseguir chegar muito mais rápido. Eu ministro hoje treinamentos, palestras desde o sul do Brasil ao norte. Esse ano já foi desde lá no extremo sul ao nordeste, ao norte. Já fiz turnê esse ano, já tive a oportunidade de fazer turnê no Chile, Panamá. Então, acaba todo o Brasil e América Latina levando esse conteúdo, e não importa o lugar, é sempre um conteúdo que agrega muito valor e faz a diferença na vida das pessoas. O retorno, o feedback, ele é fantástico. Então, hoje, também tem o canal do YouTube, as redes sociais, onde a pessoa pode ter, ou no site cairancabral.com.br, a pessoa tem acesso todo a esse conteúdo. Tem o acelerador de resultados.com.br também. Ai, que ótimo. E eu imagino que você deva trabalhar com muitas vivências, né, para conseguir tornar concreto toda essa mudança que a gente precisa, né, primeiro com a gente, depois no lugar que a gente está. O seu treinamento deve ser bem ativo, né? A gente fala nas metodologias ativas, nessa aprendizagem ativa, a gente precisa incorporar isso, né? Isso. Tem treinamentos que eu imagino o dia inteiro, então é uma imersão. Então imagina se fosse só conteúdo, só falando, vai chegar um momento que a pessoa não ia mais conseguir absorver. E ela precisa ter a teoria prática. A gente fala que é o seguinte, teoria prática e diversão. Então a pessoa vai lá, o tempo passa muito rápido porque ela vai estar se divertindo, colocando em prática, vendo que aquilo funciona na vida dela e vendo as mudanças que aquilo está gerando. Então é algo que é muito impactante, muito leve e muito rico. E que gera resultado, né? Gera a mudança. Que gera resultado. É o objetivo, acelerar os resultados. Muito bom. Muito obrigada, Kairan. Obrigada mesmo, uma alegria ter você aqui. Acho que vai contribuir aí com muita gente, todos os professores que buscam mudar, os educadores, os pais, as mães, né? Todo mundo que está aí investindo aí na educação das pessoas. Então, obrigada mesmo pela sua presença. Gratidão você pelo convite e mais uma vez parabéns pelo trabalho que você está fazendo, levando, mudando, né? Eu acredito que a mudança ela vem da educação. A partir do momento que a gente está mudando a forma como a gente está se desenvolvendo, aprendendo, a gente acaba mudando a forma como a gente vê o mundo e a forma como a gente age.
E tem uma frase que eu gosto que diz que o mundo não está assim pelo mal que as pessoas fazem, mas pelo bem que a gente deixa de fazer. Então, tudo isso que você está compartilhando e apoiando com que os professores tenham uma nova visão, está mudando na educação, na transformação do mundo. Então, meus parabéns. Obrigada. E a gente tem que começar rápido, né? Porque é urgente essa mudança. Hoje não dá para descansar. Não dá para deixar para amanhã, né? Tem que acelerar os resultados. E acelerar, precisa acelerar muito. Muito Show, obrigada. Aqui.